Boa noite, irmãos. O paz do Senhor, amém? Amém. Estamos iniciando então, mais uma vez, graças a Deus, nosso culto ao Senhor, e que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, e que toda a nossa adoração chegue essa noite ao céu, e que seja agradável ao Senhor. Amém? Amém. Quero deixar meus cumprimentos aqui em nome da igreja aos visitantes. Sejam bem-vindos e que venham mais vezes conhecer a igreja, conhecer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura breve aqui, então, em Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao 19. Quando os irmãos abrem, eu vou fazer uma oração aqui. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, buscando, Senhor, a Tua presença, buscando fazer a Tua vontade, te adorar, Senhor, te exaltar. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui essa noite, Senhor. Abençoe quem está vendo através da internet, através da live. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, Tem alguns aí em situação de saúde aí complicada, Senhor. Abençoe. Pai, coloque em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um. Abençoe os lares, as famílias, Senhor, de cada um. E que a palavra do Senhor chegue, Senhor, a cada vez mais e mais pessoas, Senhor. Abençoe o culto dessa noite, esteja presente com a gente, Senhor. Que a Tua presença seja grandiosa aqui, Senhor, meu Deus. Não só aqui essa noite, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, durante a semana, Senhor, no nosso trabalho e na nossa casa, onde estivermos, Senhor. Que a Tua presença seja com cada um de nós, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Aqui Pedro declara que Cristo é o Filho de Deus. Para a gente hoje, parece ser uma coisa bem comum, Jesus é o Filho de Deus, eu adoro Jesus. Mas naquela época, o cenário era diferente. Naquela época, declarar que Jesus é o Filho de Deus era motivo de perseguição. Era motivo de ser chacotado, de dizer, esse cara é louco, falar que Jesus é o Filho de Deus, dizer que Jesus é o Messias. Mas a verdade é que dentro das igrejas é muito fácil a gente declarar: Jesus é o Filho de Deus. E será que lá fora a gente está pronto para declarar também? Será que a gente está pronto para chegar lá fora e evangelizar e levar a palavra do Senhor? A gente tem que estar pronto, se preparando a cada dia, no dia a dia, na nossa vida, buscando levar aí essa palavra. Pedro declarou que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus ele fala que sobre essa rocha, sobre essa pedra, ele edificou a igreja. Eu não acredito que seja sobre Pedro que ele edificou a igreja, mas é sobre a afirmação que Pedro fez, que foi declarar que Jesus é o Filho de Deus. E nós, como igreja, também temos essa missão de declarar que Jesus
é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. Senhor, te agradecemos. Peço a Ti, Senhor, que esteja presente nos louvores que serão direcionados, Senhor, para Te adorar, principalmente, Senhor, para Te agradar, para receber a Tua presença sobre nós. Abençoe cada momento desse culto, meu Deus. Abençoe, Senhor, a palavra, abençoe as orações, os dízimos das ofertas, Senhor. Abençoe cada momento, cada segundo, Senhor, cada minuto que estamos aqui dentro te adorando, Senhor. Louvado seja o Teu eterno nome. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria convidar os irmãos a prestar atenção nesse louvor, que a letra dele, ele é um convite a nós a pensar o que será da nossa vida amanhã, o que será do meu dia amanhã. Será que eu ainda vou estar aqui? O que será que eu ainda tenho para viver? E hoje o Senhor te convida. Hoje tu tens uma escolha a fazer. Eu te convido a escolher Jesus. Amém? Ao final do amor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, a destino
Glória a Deus.
Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para estar adorando o nome do Senhor? Senhor Jesus, Senhor Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Te agradeço pela vida dos visitantes, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, te pedimos que o Senhor venha inundar este lugar do teu amor, da tua paz, da tua alegria, do teu perdão. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que ainda vai fazer. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que te mande meu Pai nesse, para a gente ter momentos dos dízimos para as ofertas. Deus, cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor, amém? Para nós fazermos o momento dos dízimos e ofertas, eu gostaria de ler nessa noite com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 33. É bem conhecido, que os irmãos estejam acompanhando em nome de Jesus. Que diz assim, Mateus, capítulo 6 e o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, mas que nós entreguemos tudo nas mãos do Senhor, porque Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade diária, do nosso dia a
passo que nós damos. E Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então, primeiro, anseio no teu coração. Desejo no teu coração, antes de tudo, antes de qualquer bem material. Anseio no teu coração a presença do Senhor. Momento, Pai, na tua presença. Agradecemos por cada um de nós que aqui está nessa noite, Pai, porque eu creio que cada um de nós está aqui, porque o teu Espírito Santo tocou em nossos corações, nos inquietou para que estivéssemos aqui, porque nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos estar em meio aos louvores, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos estar em união uns com os outros em todo o tempo, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor se manifeste no nosso meio, que o Senhor toque na vida de cada um que aqui está, em especial neste momento, naqueles que não dizimaram ou ofertar, mas aqueles que não puderem nesta noite, que o Senhor abençoe da mesma forma, da mesma maneira, abençoe os seus locais de trabalho, abençoe as suas casas, os seus lares, não deixando nada lhes faltar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre cada um de nós e sobre a nossa família, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Seus olhos e lembra daquele primeiro momento que Jesus encontrou você. Lembra daquela primeira vez que ele te tratou, te curou, te trouxe para a vida de volta. Quando me encontrou no chão caído, mas eu não esqueci. Quando me chamou, Que bobice. lembro
aqui na frente das crianças. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos orar aqui pelas nossas crianças, mas eu quero aproveitar também esse momento para a gente estar aqui agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Kelvin. Tem que dar um sorriso grandão aí. Ele participou do torneio de jiu-jitsu, né? E foi o primeiro colocado, né? Terceiro? A próxima vai ser primeiro, né? É o desafio. Então, Kelvin, mesmo assim, não importa, né? O que importa é que você foi lá, representou muito bem. E Deus te abençoou, você conseguiu ver um brilhante objetivo. Que Deus continue te abençoando ainda mais, te dando saúde, força, prosperidade. A meta também é cuidar do corpo e da alma, né? Aqui está cuidando da alma também, né? Consagrando a sua vida, Senhor Jesus. Então a gente quer orar pedindo que Deus continue abençoando você. E junto aqui com a nossa turminha, né? Eu sei que tem mais gente aqui que luta também, mas não tem só luta, tem outros esportes, e tem academia que você pode fazer, né? Não só a academia do corpo, mas a academia da escola, onde a gente pode se dedicar bastante para ser os futuros engenheiros, as futuras médicas, né? Nem só de esporte vive o mundo, né? Tá beleza? Agradece ao Senhor porque eles são, Deus, propriedade sua, Senhor. Tesouros dos altos céus, Senhor. Ó Deus, a Bíblia nos ensina que temos que ter, Senhor, eles no mais alto apreço, Senhor. Pela sua pureza, pela sua referência, Senhor. Pela sua dedicação. Que muitas vezes a gente deixa falhar, Senhor. Mas eles não, Senhor, estão sempre animados, sempre dispostos, Senhor, sempre, Senhor, buscando o melhor. Continua, Senhor Deus, derramando a tua graça sobre cada um deles, Senhor. Cuidando dos seus vidinhos, ó Deus, e enchendo seus corações, Senhor, com o Santo Espírito, que eles venham, ó Deus, ser homens e mulheres, tementes ao Senhor, cidadãos, Senhor, do reino dos céus, ó Pai, e referências, ó Senhor, por onde passarem aqui por essa terra, Senhor. Especial aqui a gente entrega em tuas mãos, ó Senhor, o Kevin, ó Pai, muito obrigado porque ele conseguiu, Senhor Deus, ser um vencedor no terceiro colocado, Senhor. Ó Pai, sabemos ó, de toda a luta que ele passa, Senhor, de toda dificuldade, mas ele está aqui, Senhor Deus, e está conseguindo, Deus, esse êxito. Mas sabemos que é o Senhor que abriu as portas para ele, Pai. Continua, Deus, abençoando a vida dele, Senhor, derramando ricas bênçãos, ó Pai, fazendo ele crescer na graça e no conhecimento, Pai, para que ele venha ser um atleta, Senhor, não só, Senhor, das medalhas, mas de Cristo, Senhor. Pai, pedimos, ó Pai, pelas aulinhas que eles terão agora, para que lá eles possam gravar nos seus corações, Senhor, Deus, que Cristo é maravilhoso, e ama por eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Me desculpa. A gente aqui na frente fica ansioso, né? Agora eu consigo controlar o mouse do ratinho. Mas se quiser ficar passando por aqui, semana passada a gente comentou sobre Noemi e eu trouxe aqui a seguinte reflexão. A reflexão dizia assim: Noemi, a obediência é a minha adoração. A gente gosta muito de falar de amor, e nos tempos da família a gente fala muito de Ruth, de Ana, tal, né? Eu quis trazer também Noemi, porque ela foi a
família de Débora. Ela foi a evangelizadora de Débora, não de Ruth. Ela foi a evangelizadora de Ruth. Ela foi a líder espiritual de Ruth. Ela foi quem colocou Ruth no caminho do céu. Isso tudo na família. Daí a importância do nosso comportamento e as nossas práticas. Então, meu irmão, minha irmã, somos cristãos, especialmente dentro da nossa família. E nunca é tarde para a gente corrigir, porque sempre precisaremos voltar à vontade de Deus para nos voltar ao rumo certo, para nos aprumar, para a gente poder ter ali a correção de atitudes e procedimentos. Precisamos sempre fazer isso, porque a humanidade abraça esse nosso corpo, a nossa alma, em direção aos altos céus. Eu quero traduzir isso como pecado. Muitas vezes a gente, diante das nossas fraquezas, trazidas pelas nossas limitações humanas, vão nos dificultar, nos fazer pecar, vão nos fazer não seguir ali no caminho perfeito que Deus traça para nós. Então, semana passada a gente falou que Noemi e trouxe assim uma frase dizendo que a obediência é a minha adoração. E a gente às vezes pensa que a adoração é apenas vir aqui na frente cantar, né? Ela mostrou pra gente, sem cantar. Ela mostrou pra gente, sem dar o dízimo. Dar o dízimo também é uma forma de adoração. Ela mostrou pra gente que, falando de Deus, com gestos, com atitudes e também com palavras, ela transformou uma realidade. E aqui a realidade dela vai ser comentada hoje. Ruth, todo mundo fala de Ruth, ela é um amor, né? E aqui a gente vai falar das suas poéticas falas, né, para Noemi, sua declaração de amor para Noemi, mas eu quero tecer alguns outros comentários da minha opinião. Então, então o texto aqui é um pouquinho longo, a gente vai falar do capítulo 1 para ter o contexto, o capítulo 2, que é praticamente ali aonde vem a maior parte da história, o 3, que já vem ali a história entre Ruth e Boaz, e o finalzinho só para dar uma pincelada. Então começa assim a palavra de Deus. Eu vou falando, vou orando e vou comentando, eu vou orar antes assim. Senhor, é a família de Elimeleque, que dizia, segundo seu nome, ali a tradução do seu nome, Deus é o meu rei, Deus é o meu Senhor. E aquele homem que era ali o chefe dessa família, levou todo o seu time, vamos dizer assim, para morar numa cidade chamada Moabe, uma cidade, amor de Deus, havia proferido algumas reclamações, algumas maldições. Está aí uma questão para a gente abordar na nossa vida. Na condução dos nossos atos, sejam eles os pequenos ou os grandes, precisamos fazer com que esses atos sejam sempre alinhados à vontade de Deus. Em detalhes, prestemos atenção nas nuances, pois o Senhor Deus observa e contabiliza cada situação. Ele não vai nos impedir de ir para Moabe, assim como não impediu de Elimeleque ir para Moabe fazer uma morada. Mas a mão dele trouxe algumas consequências para aquela situação. E essas consequências não foram boas. Moral da história, quer ser feliz? Ande com Deus, alinhe seus pensamentos com Deus, faça com que a vontade de Deus seja a sua vontade. Não queiramos colocar a nossa vontade no coração de Deus. Ele é Deus, nós os servos. Por isso Ele é o Senhor, por
Ele diz a sua vontade. Eu obedeço. E muitas vezes cegamente. Muitas vezes cegamente, porque é pela fé. Ele sabe o que é melhor para a minha vida e sabe o que é melhor para a sua vida também. Por mais que muitas vezes pareça ser a pior opção ou opção que você menos gostaria. Isso aqui não lembra um pouquinho da história do filho pródigo? Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Lembra daquela história do filho pródigo que Jesus conta? Aquele rapaz pediu uma parte da sua herança lá, uma herança toda assim, e foi embora e gastou tudo. Quando ele estava lá comendo a comida dos porcos, aí ele lembrou lá na casa do meu pai, olha, tem banquete, uma hora dessa lá no domingo a mesa está farta, tem lá os funcionários dele, tem tudo. Olha, eu tenho certeza que no mínimo vai me deixar ir para lá de ser um dos seus funcionários. Porque os funcionários do meu pai comem melhor do que isso aqui. Melhor do que essa comida de porco. Posso falar lavagem, né? Lá no Rio de Janeiro chama lavagem. Não sei como é que chama aqui também. É mais ou menos isso aí. É bem chocante falar, né? Então aqui, olha a situação que aquelas mulheres chegaram. Noemi, viúva, contava com seus 2 filhos, que também se foram, e agora eram os 3 viúvos. Imagina isso aí, numa época que não tinha Bolsa Família, não tinha pensão, não tinha aposentadoria, não tinha assistencialismo nenhum. Era Deus com você, esse foi Deus. Era terrível, era uma situação catastrófica. Mas Noemi soube que lá em Moabe, que Deus estava abençoando o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Só para a gente fazer um frisado, Belém significa, se eu não me engano, a casa do pão. O significado de Belém, se eu não me engano, é a casa do pão, ou a cidade do pão. Depois a gente dizia assim, eu vou sair para a rua e vou ser ateu em busca das bênçãos de Deus. Eu vou para longe de Deus em busca das bênçãos de Deus. É contraditório, é sem nexo. Noemi, como ela era uma menina, uma senhora bastante espiritual, bastante comprometida com Deus, quando ela viu que a situação dela estava na miséria, ela, a minha cidade se chama Casa do Pão. Eu vou voltar para perto do papai. E sacudiu a poeira e chamou logo as gurias, né? E partiu com as suas noras para a terra de Judá. Eu coloquei ali um parênteses, se você for olhar o texto, tem mais alguma coisa, né? Mas para não ficar muito grande, eu dei uma cortadinha aqui, só para a gente não perder muito tempo. Ela partiu com as noras para a terra de Judá. A certa altura, porém, ela disse para as noras, voltem para a casa de suas mães. Ela teve ali um lapso de consciência e pensou assim, o que eu estou fazendo? Estou indo para lá, para a minha terra, né? Na miséria, ainda estou levando as 2 comigo, e lá elas são estrangeiras. Obrigado. Lá elas são estrangeiras, lá elas podem ser maltratadas e tal. Então ela teve ali um lapso da justiça. Nós, como cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. A nossa justiça tem que ser preponderante na nossa vida. Jesus fala, se não me engano, assim, se a nossa justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, a porta do céu está cerrada para nós. Noemi mostrou para nós aqui, olha, eu preciso dizer para essas meninas, eu sei que elas me amam, mas eu preciso dizer para elas que elas têm a oportunidade de escolherem suas vidas, de as meninas fossem embora. Não sei qual seria o destino de Noemi, mas o prognóstico não seria interessante, não é muito favorável. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo.
Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viviam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Lembra que ela tinha Deus na sua casa, mas se respirava a Deus. E ela está falando aqui, o que ela está falando aqui? A palavra de Deus. Quando ela fala assim, ó, acaso eu poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Ela está falando a palavra de Deus para elas. Ela está falando de Deuteronômio 25, de 5 a 10. Eu não sei se vai ser o próximo aí, mas ele vai aparecer daqui a pouquinho. Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais. Olha aqui, ó. O próprio texto já diz que ela era velha. Se aquelas meninas fossem embora, coitada dela. Mas mesmo assim, ela franqueou a oportunidade para elas. Justo, era justo. Então eles choraram mais uma vez. Orfa se despediu. Orfa se despediu. Bota mais um. Ali, ó. Orfa se despediu. Orfa se despediu. E Ruth se apegou à sua sogra. Aí eu quero fazer uma frisada aqui, olha. É um momento difícil, né? Imagina você viver numa família, numa casa, e você se apega à sua sogra, você ama ali aquela situação, você tem todo o gosto por aquele ambiente, você se sente acolhido, mas uma circunstância desfavorável, uma circunstância da vida, obriga muitas vezes uma cisão, e ali é fácil a gente destruir, separar. Pessoas que são unidas pelo laço do amor, não é fácil. O amor é uma cola impressionante que nos apega, que nos sustém, que nos afaga, que nos faz estar junto. Por isso que Deus diz que nós nos reunimos pelo constrangimento desse amor. É o amor que nos constrange aqui. O amor é esse Deus que nos constrange e nos dá essa alegria para estarmos aqui. Mais uma vez, voltou. Você deveria fazer o mesmo. Aí Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, aí morrerei e serei sepultado. Que declaração de amor, né? Que declaração de amor. E ela não faz uma declaração de amor apenas pela sogra. Ela faz uma declaração de amor para Deus. Ela faz aqui uma profissão de fé. Ela está dizendo para aquela senhora que não tinha mais nada. Nada, está dizendo assim: olha, você me apresentou a coisa mais preciosa que existe na minha vida, que é Deus. E eu agora estou contigo. Porque você me ensinou que esse Deus é fé, que é esperança, que é amor, que faz milagres. Você me disse que esse Deus abriu o mar vermelho. Você disse que esse Deus fez o faraó estremecer. Você me disse tantas e tantas coisas. Agora você quer me dizer para abandonar esse Deus? Não. Seu povo é o meu povo, meu Deus, seu Deus é o meu Deus. E você agora é responsabilidade de mim. Noemi, né? Ficou sem argumento, né? E talvez tenha percebido a dimensão do amor, né? A dimensão desse amor. Eu lembro de Jesus lá, conversando com Pedro, se eu não me engano, em João capítulo 22, quando
Jesus pergunta 3 vezes. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí, pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí ele rasga o coração e fala assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Então, aqui ela fez meio que uma prova de amor, né? E recebeu uma prova de amor. Recebeu uma prova de sinceridade, né? Eu ontem aprendi lá na igreja, o pastor Simon, até o outro pastor que estava pregando, né? Sobre sinceridade, né? Eu não sabia que sinceridade significava um construtor de vaso, que o vaso fica meio rachadinho, né? Para disfarçar, eles passam aquela cera, mas o vaso está meio rachado ali, né? Tem algum problema se o vaso estiver rachado? Vaza água? Vaza? Aí o cara, para ludibriar, passa uma cera, você olha e está bonitão, né? Porque está cheio de cera. Mas quando você joga água, aí o vaso está estragado, né? Aí vem esse termo, né? Sem cera, né? É sem cera, é autêntico, é perfeito, é sem enganação, né? Então, Noemi conheceu esse lado de profunda sinceridade de Ruth, e aqui Ruth começa a despontar, né? E elas chegaram em Belém. E havia em Belém um homem muito rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a Moabita, olha, o texto sempre frisando, a Moabita, aquilo ali, se fosse homem, seria um não circuncidado. Ela é uma pessoa que não faz parte do povo eleito, ou seja, ela não é um de nós, ela não crê como nós, ela não tem os nossos costumes, ela não tem a nossa cultura, ou seja, é um monte de rótulos que só prejudicam e atrapalham. E segue assim o texto: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Quem é que está falando na Bíblia aqui agora? Não é Noemi, não, é Ruth. Olha, ela escutou, gravou no seu coração a palavra de Deus lá na escolinha dominical com a tia Noemi. Não foi Noemi que falou, é Ruth que está citando a palavra de Deus, Mateus 24, 19. Esse vai ser o próximo slide, não passa não. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Olha, não dormita o guarda de Israel, aquele que te guarda não dorme. É Jesus se pensa ou não é? Tanto lugar para ela ir para lá e para cá, ela escolheu lá um local direcionado por Deus, né? Nós somos assenhoreados por Deus, o Espírito Santo não é nossa filha. O teu Deus os abençoe, bem como a ti, em todo o teu trabalho em tuas mãos. Podemos dizer que é um mandamento com promessa. Sabe? Deus está dizendo assim, ó, quando você tiver lá a sua colheita, e você for fazer aquela pilha, lá na frente você vai ver que tem a pilha, eu acho que é para pilha de cereais. Né? Não fica lá, ó, catando aquele grãozinho que está lá no canto, você já tem uma montanha, você não quer ir lá pegar aquela espigazinha que está lá mal acabada, que ficou difícil de apanhar. Deixa um pouquinho para quem precisa. Tem gente com fome, tem gente com necessidade. Aí fica também a gente aqui, nós caminhamos com Deus e nossos celeiros sobejam. Podemos também abençoar. Também podemos.
Será que a promessa de Deus vale para a gente aqui também? Podemos pensar dessa forma. Mas a questão é que, olha, Ruth citou a palavra de Deus. Ela disse assim, ó, vamos lá, olha, na terra de Deus, na terra prometida, aonde Deus operou milagres para eles estarem lá. E lá a lei de Deus era a lei do povo. Mas tinha gente que não cumpria. Isso serve de alerta para a gente aqui na igreja. Temos também a nossa lei. Ah, essa aqui não é a lei dos homens, mas ela é superior à lei dos homens. Ela precisa ser superior à lei dos homens. No meu e no seu coração. Aquilo que Deus falou aqui para mim e para você precisa ser tratado em autoestima. É a moça que veio de onde? De Moabe, com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde ele permitiu, certo? Boaz era o homem de Deus. Desde que chegou, não parou de trabalhar num instante, é claro. Todo mundo pegava. Os ceifeiros pegavam as espigas fáceis e ela estava lá nos cantinhos, ela estava lá, ela tinha que trabalhar o dobro para conseguir o alimento que ela precisava. Ela estava ali tendo bastante dificuldade. Não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser alguns minutos de descanso no abrigo. Olha o testemunho, ela nem estava salariada, né? Olha ali o patrão falando assim, aquela ali é uma funcionária boa, hein? Eu contrataria ela. Olha só, embora ela seja estrangeira, isso aí fica um exemplo para nós aqui, olha. Vou te dar um exemplo de como a gente precisa ser um bom funcionário. Não importa se a gente está ganhando pouco ou muito, mas a gente precisa fazer o que é certo. A gente precisa fazer com que aquelas pessoas que estão nos avaliando olhem para nós e falem assim, olha, aquela pessoa ali é diferenciada. É diferenciada. E se ela vier te perguntar a razão da sua prova, você vai falar, né? O que tem de você diferente? Você vai falar assim, eu sou uma serva de Deus. Glória a Deus. Aí, vai falar assim, E o Espírito Santo trabalha assim, a gente evangeliza sem falar, né? Ó, aquele homem ali estava madurinho, já pronto para ser convertido. Boaz foi até a Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá em nenhum outro campo. Acompanhe as moças que estão colhendo e vá atrás. Ó, ainda vai atrás, vai pegando aí a sobra. Eu avisei aos homens para não tratarem mal. Olha, era uma lei de Deus para as viúvas, para os órfãos e para o estrangeiro. A coitada era viúva e era estrangeira. E os homens de Deus tratavam ela mal. Muita gente vem na igreja e o que ela espera muitas vezes é apenas um abraço, um aperto de mão, um dizer, um ouvir assim, você é muito importante para Deus. E a gente, muitas vezes está mais preocupado com as nossas vidas do que com as vidas que Deus tanto ama. Aí ele continua, quando tiver sede, sirva da água que os servos tirarem do poço. Olha, já começou a ter alguns benefícios. Pode passar, mais um. Aí o poder da graça, gente. Ela saiu para um local que ela não conhecia, para uma gente que ela não conhecia, numa terra que ela não conhecia, e talvez ela nem falasse a língua perfeita, né, daquele povo. Tudo estranho para ela. De repente ela vai parar no local onde existe alguém que serve a Deus. Nem todos são tão amistosos, mas de uma forma geral ela é bem acolhida, bem querida. E agora ela está se sentindo o quê? Amada. Aí ela se curva diante de Boaz
e diz assim: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas. A Ana Paula Valadão fala assim, poeticamente, na graça de Deus, como um oceano que a gente precisa mergulhar, né, e experimentar. Olha, ela só queria trazer um pouco de grãos para casa, de repente, para matar a fome dela e da sua sogra. E Deus foi trabalhando, foi preenchendo, foi acrescentando ao ponto de ela parar e vocês verem assim: poxa, eu não sou merecedor de tudo isso, de tanta bondade, tanto amor. Boaz responde para ela: eu sei, mas eu também sei tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar de você, ouvi falar de como você deixou o seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente alinha a nossa vontade à vontade de Deus, vamos dizer assim, o nosso rosto começa a reluzir, assim como o de Moisés, começa a reluzir, e as pessoas começam a falar assim: olha, aquela pessoa ali, ela se mostra uma verdadeira crente, um verdadeiro crente, alguém capaz de angariar minha admiração. A santidade admira, a santidade é admirável, a santidade atrai, o poder de Deus atrai. Que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio, ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja um de suas servos. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, sirva-se da comida, também pode molhar o pão no vinagre. Aqui o texto é cheio de umas coisas bastante estranhas, né? Alguém já comeu pão com vinagre? Eu estou até curioso de chegar aqui para experimentar para ver se. Já, não sei, eu estou curioso, porque eu vou tentar fazer em casa para ver se vale a pena. Ruth sentou-se junto aos seus ceifeiros, já não estava lá no cantinho, e Boaz lhe deu lá uns grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e fez como toda. Vamos falar assim, como a minha esposa gosta de fazer, né? Ela está escondida em algum lugar aí. Guardar aqueles docinhos da festa para comer em casa, né? Ela guardou. Eu vou guardar aqui, né? Porque lá em casa tem menino me esperando. E tinha mesmo. Só não vai gostar de comer esse. Quando Ruth voltou ao seu trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permita que ela colhe espiga entre os feixes. Olha, a situação dela já mudou. Isso em um dia. Ela estava colhendo pelos cantos, já almoçou com o povo. Quando voltou, Boaz falou assim: permita que ela colha entre os feixes. Ou seja, agora você pode pegar o grão bom, a espiga boa, você pode pegar ali para facilitar a vida dela. Não a atrapalhe. Olha, eles estavam implicando com ela, agora não a atrapalhe. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. E também lhe deu. E também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Olha, está lá, ela guardou aquelas amendas e levou para sua sogra. É uma querida, né? É uma querida. Não é à toa que a gente está aqui falando dela hoje. Aí ela ficou querendo saber, né? Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem te ajudou. Então Ruth contou a sua sogra com quem havia trabalhado.
O homem com quem eu trabalhei hoje se chama Boaz. Aí a coisa começa a mudar, né? Lembra aquele panorama terrível? 3 viúvas, situação calamitosa, sem dinheiro, sem comida, e a situação terrível. Vamos voltar lá para a terra do pão. Cisão da família, tristeza, choro. Chega as 2 na cidade. Noemi fala assim: olha, saí daqui feliz, com dinheiro, com carro, com moto, com cavalo. Voltei eu só com a minha nora. Sem dinheiro, sem nada, com uma dificuldade. E aí elas começaram ali a viver segundo a vontade de Deus. De repente, ela fala assim: esse homem, tá vendo? Esse homem que você foi trabalhar hoje é um membro da família de Elimeleque. Ou seja, que podem exercer o poder de resgatar. Ele pode fazer com que a coisa aconteça, com que a família volte nos trilhos. Lembrem, quando foi distribuída as terras de Israel, a herança não ia para mulheres. A herança só ficava com os homens. Qual era o objetivo? Que a terra fosse distribuída e ficasse dentro das tribos. Ficasse dentro das tribos. Ou seja, aquele pedaço ali é de Efraim. Então, aquele pedaço vai ser sempre de Efraim. Então, foi se criada essa regra. Então, pela lógica, nenhuma das 3 poderia ficar com um pedaço de terra que era delas. Um daqueles homens teria o direito de usar como resgatador. Agora eu tenho que falar. Gente, eu nem sei se eu continuei lendo a lei. Mas, vamos ler aqui a lei do resgatador. Na verdade, chama a lei do cunhado. Diz assim, ó: se 2 irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido. De seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão de Israel, do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e lhe disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá no seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para o seu irmão. Desde em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Está aí a lei que a nossa querida Noemi acabou de trazer à tona para a gente pensar. Continuando aqui o texto, certo dia, Noemi disse para Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro. Esse Boaz, senhor das moças com que você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira para onde se debulha a cevada. Faça o que eu lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele
e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Quando terminava ali, a colheita era feita ali, a separação dos grãos da palha, e se fazia lá aquele monte, né? E o dono, aproveitar que já está fácil, né? Já tem aquele monte de grão, é só eu passar lá com o meu cestinho e jogo lá e passo e vou embora, daqui a pouco leva uma boa parte. Então, o dono da safra dormia ali junto com os grãos. Já era ali meio que uma tradição, né? E aquela ideia de chegar lá e descobrir os pés era para o sujeito ficar com frio e acordar. Sentia frio e, né, com frio ali, com frio nos pés, a gente acorda. E o texto vai dizer que ele acordou aqui por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Estava com frio nos pés. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Isso aqui, gente, também fazia meio que parte de uma tradição lá do judaísmo. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Quando Boaz falou para Ruth, proferindo ali bênção, ele falou assim: olha, você veio se esconder sobre as asas de Deus. Aqui, ela está usando a sua capa sobre a minha pessoa, pois você é aquele que pode transformar a minha vida, a minha realidade. Se você cumprir a lei de Deus, que nós acabamos de ler agora em Deuteronômio 25:10, a lei do cunhado, que ela ia passando, se não tivesse cunhado, ia passando por parente mais próximo. Então, provavelmente ali, o Boaz era um dos primos. Com certeza ele era um dos primos, né? Só que poderia ser um primo mais distante ou mais próximo, não sei. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou seja pobre. Dá para a gente dizer que Ruth pediu Boaz em casamento, né? Aqui na nossa cultura é algo que seria possível. E eu digo para nós aqui, se existem direitos iguais, por que não as mulheres também não podem convidar os homens para se casar? Porque só os homens têm que convidar as mulheres. Não são direitos iguais? Precisamos também acabar com certas barreiras. Está aqui, olha. Ruth pediu Boaz em casamento. E ainda disse assim: olha, faça segundo a vontade de Deus. Estou fazendo isso cumprindo a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família. O Boaz ficou tão feliz. Ficou feliz, né? Ficou lisonjeado ele pela simpatia, né? Pela afinidade, pela vontade de Deus. Mas ele se sentiu tão feliz que disse assim: não, nós vamos cumprir a lei de Deus. Que Deus, se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas temos um problema. Olha só, ele já havia estudado a situação. Tem uma pessoa mais próxima do que ele. Eu vou conversar com ele. Se ele não fizer aquilo que a lei manda, assim eu farei. E o texto assim continua: não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade
já estava falando daquela pessoa chamada Ruth. Toda a cidade, em vez de estar falando assim, temos uma estranha no ninho, temos uma estrangeira que está aqui, né, amaldiçoando o nosso território. Pelo amor que ela tinha a Deus e pela dedicação amorosa que ela tinha à família, pelo cuidado que ela teve com Noemi, toda aquela tristeza e situação se transformou em algo positivo para ela. Ela estava sendo admirada como uma mulher virtuosa, valorosa. Então, isso aí sirva para nós de lição. Façamos aquilo que agrada a Deus e vamos esperar de Deus a resposta. A justiça vem de Deus, a nossa justiça vem de Deus. Então, como já comentei aqui, vamos lá no slide 15. Certo? Lembra lá da lei do cunhado? Aqui aconteceu exatamente a lei do cunhado. Começa e diz lá, ó, Boaz foi à porta da cidade. Lá Boaz encontrou com aquele senhor. Lá Boaz interpelou ele. E por fim, o homem saiu descalço. Olha, gente, são 4 capítulos, esse livro é bastante rico. A gente poderia tirar lições até com o capataz. Até com o homem descalço, a gente pode olhar para ele e tirar grandes lições para as nossas vidas, pois ele agiu com bastante preconceito com a Ruth, embora mal ele conhecesse apenas a má fama de ser estrangeiro. Mas aqui eu quero que a gente foque em Ruth. Vamos refletir o que Ruth tem para a gente pensar aqui. Diante de tudo isso que a gente falou, Boaz mesmo disse que ela era uma mulher admirável. O que tornou Ruth uma mulher admirável, uma mulher valorosa? E temos toda a possibilidade, toda a capacidade. Então fica para nós essa reflexão. Olhe para Ruth. Observe como Ruth fez e faça igual e seja feliz junto com seu Deus e tenha esses predicados, porque Deus há de agraciar aqueles servos que se dedicam com o seu coração sincero. Vamos olhar um pouquinho mais para Ruth. Tudo que ela tinha de bom. Gente, eu fiquei pensando em casa, cara, como que vai ser esse negócio? Como eu posso ser pobre e ainda estar devendo? Pobre já significa que eu não tenho nada. Então, se eu estou devendo, eu estou além da pobreza. O que seria? Talvez miséria, não é? Não sei. Olha, a Ruth, além de ter que buscar o seu sustento todo dia, ela ainda tinha que buscar o sustento para a sua nora, que era de terceira idade, estava debilitada, não podia trabalhar. Olha o que ela tinha. Nada. Ainda tinha uma dívida. Ainda tinha um compromisso de trazer alimento para a sua nora, para a sua sogra. Nada que ela tinha, nada. Mas ela era cheia de amor. E o amor lança fora todo medo, como diz o Novo Testamento. Ela era cheia de amor a Deus. Ela era cheia de amor pelo ser humano. Ela era uma pessoa cheia de fé. E a fé mantém a gente firme em agradar a Deus. É pela fé que a gente consegue caminhar e se desviando nem para a direita nem para a esquerda, como diz o Salmo 91, é só pela fé. E era uma mulher cheia de esperança para nós, como foi lido aqui pela irmã Mateus 6:33. Ruth passou de uma pessoa endividada, miserável, a rica. Não estou falando rica de cheia do Espírito Santo, não é só isso, não. Boaz era rico. A primeira frase que aparece lá de Boaz, Boaz era uma pessoa respeitada e rica. Gente, ela saiu de miserável a rica.
passou de uma pessoa sem marido, sem filhos, a bisavó do rei Davi. E ancestral de Jesus. Se você falar em Mateus capítulo 1, você vai ver o nome dela lá na linha de genealogia de Jesus. Eu fiquei aqui pensando, eu conheci o meu bisavô. Seria possível, se ela viveu bem, ela deve até ter pegado aquela história de Davi ter lutado com Golias. Imagina você, Moabita, ali cheio de problema e tudo ruim, dali a pouco tudo muda e daqui a pouco seu netinho lá na frente, seu bisneto, está lá encarando os gigantes, salvando toda a terra. Imagina o orgulho do vô, do vó, de uma avó numa situação dessa, né? Olha, aquele menino é meu netinho, né? Olha que alegria, né? Olha o que Deus faz na nossa vida, né? Tudo isso por ela ter amado ao Deus eterno sobre todas as coisas. Tudo isso por ela ter amado ao seu próximo. Deus transformou toda a gente aí, dizendo que existe maldição hereditária. Eu convido a ler o livro de Ruth, porque aqui era uma maldição. Quando ela conheceu a Deus, essa maldição caiu por terra. E a palavra de Deus diz lá em João que se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você tem Cristo, você é liberto de toda maldição, de toda espiritualidade ruim, de tudo que não presta. Porque aonde Ele está, não habita o mal, o pecado. Para a gente fechar, o amor é um sentimento poderoso. Você quer ser cheio de poder, meu irmão? A gente precisa amar. Para ser cheio de poder, a gente precisa amar. Tá, eu peguei um dos versos lá de 1 Coríntios 13. Olha. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu gostaria de que Ruth tivesse ensinado ali no Paulo, porque parecem palavras vividas por Ruth. O amor é um sentimento poderoso. Olha o que Jesus fala para você. Guarde no seu coração. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ruth mostrou para a gente que é possível. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor é o visto para a gente entrar no céu. Não tem como, gente. Precisamos amar. Precisamos viver a espiritualidade plena. Mas o amor também precisa ser pleno e real nas nossas vidas, sem ser. Sem encenação. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas é o nosso desafio de fé. E agradar a Deus nesse tipo de detalhe. Que Deus assim se sirva em abençoar os nossos corações. E antes da gente estar partindo, eu gostaria de orar aqui por aquelas pessoas que querem pela sua vida, pela sua família. Eu sei que nós temos desafios, todos nós temos dificuldades em casa, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de todas as formas. Mas agora o nosso desafio aqui é a gente consagrar aqui, nos consagrar como família, para que Deus nos dê força e unção para a gente continuar conduzindo as nossas famílias, a exemplo de Noemi, com Deus em todos os detalhes, e seguindo os passos de Ruth, amando incondicionalmente. Então, se você quiser orar, vem aqui orar. Vamos consagrar nossa família?
querido Deus, Pai de amor, tudo de maravilhoso para as nossas vidas. Se estamos aqui hoje, é porque o Teu amor, Senhor, nos fez essa reunião, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, para apresentar a Ti o nosso culto, Senhor, o nosso sacrifício de louvor, Pai. E também, Senhor Deus, aprender de Ti, Senhor. Mas também, Senhor Deus, queremos, ó Pai, que o Senhor nos faça transbordar do Teu Santo Espírito, Senhor. Pois, Senhor, nós, como pessoas, carecemos muito, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Olha, Senhor, visita o nosso coração, e traga, Senhor Deus, aquele prazer e alegria chegar nas nossas casas, Senhor. Que a gente tenha, Senhor, toda a liberdade, Senhor Deus, nas nossas casas, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo que faz, Senhor. Derruba, Senhor Deus, todo sentimento de amargura, Senhor, toda falta de perdão, Senhor, todo coração, Senhor Deus, que está entulhado, Senhor, de palavras, Senhor Deus, que só servem para dificultar a vida, Senhor. Nos faz, Senhor, jogar todo esse bicho fora, Senhor Deus, e encher o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Pai, também pedimos, ó Pai, nos faça transbordar, Senhor, nos rios do amor, Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam um reflexo, Senhor, desse amor. Que nós possamos, ó Deus, fazer com que as nossas famílias, ó Deus, sejam permeadas por esse amor, Senhor. Deus, assim como Ruth, Senhor, como Noemi nos ensinam, ó Senhor, na Tua palavra, Senhor. Assim como Boaz, Senhor, nos mostrou, assim como tantos outros amigos, Senhor Deus, nos ensinam, Senhor Deus, o poder da diligência, Senhor Deus, o poder, Senhor, de Te obedecer, Senhor. Nos ensina a ser, Senhor, referências, Senhor, nas nossas famílias, Senhor, faróis, Senhor. Ó Deus, aqui onde se pode, ó Deus, ter a palavra de sabedoria para nós, Senhor. Trabalha aqui na vida de todos esses meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor Deus. Muitos, ó Senhor, já são líderes de famílias, ó Pai, há bastante tempo, ó Senhor. Continua derramando sabedoria sobre eles, ó Pai. Outros aqui, Deus, estão sonhando ainda, Senhor Deus, em formarem as suas famílias, ó Pai. Já dê sabedoria, Senhor, vinda dos altos céus. Derrama a tua unção, ó Senhor. Prepara, Senhor Deus, a sua família já, Senhor. E que todas elas, ó Senhor, sejam consagradas ao pé de Jesus, ao altar de Deus, ó Senhor. Ó Deus, pedimos isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos já encerrando o nosso culto. Ainda temos os avisos. Se você cair na caminho para jogar os avisos. Não? Não? Então, vamos ficar de pé? É o de sempre, né? A gente passa pelo grupo. Meus irmãos, Deus abençoe aqueles que nos visitam aí. Muito obrigado pela visita. Que Deus abençoe grandemente a família e a semana de todos. E vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai de amor, mais uma vez a gente quer entregar ao Senhor, Deus, esse culto. Que o Senhor receba ele no seu plano de graça, Senhor, com cheio suave, Deus. Perdoe, Senhor Deus, aqui as nossas limitações. Pois, Senhor, temos, ó Deus, as nossas dificuldades, ó Pai. Nós buscamos fazer aquilo que foi o melhor possível. Pai, de uma maneira especial, Senhor. Esteja visitando aqui a vida de cada um de nós, Senhor. E, Pai, se ficou alguma questão, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja aquele, o nosso professor, a nos clarear, Senhor Deus, a nos ensinar, a nos instruir, Senhor. Pai, que ao sairmos dessa casa, Senhor, o Senhor nos acompanha, Pai. E que nos dê uma semana, Senhor Deus, especialmente na Tua presença, Senhor. Aonde nós estivermos, que o Senhor esteja abençoando os nossos trabalhos, ó Pai, os nossos estudos e tudo mais aquilo que a gente estiver laborando, Senhor. E que ao sairmos também dessa casa, o Senhor nos conduza para os nossos lares. E que, Senhor, lá nos nossos lares, o Senhor nos dê uma noite, Senhor, de descanso na Tua presença. E que amanhã nós possamos acordar e dizer que dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou de amor por mais uma noite de sono. E que a graça